não, viu? Depois eu... Às vezes você nunca, ó, nunca teve contato com o surdo. E aí, às vezes, essa falta de contato faz a gente sentir assim. E eu aprender Libras é muito difícil. Por quê? Se no futuro eu encontrar um surdo, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E se o surdo ele falar rápido demais, como que eu faço? E aí hoje a gente vai aprender o quê? Que se eu encontrar um surdo e eu já tiver contato com o surdo, é normal. E aí o surdo também, ele vai se adaptar ao meu jeito de sinalizar. Como assim? É, porque o surdo ele quer que todo mundo aprenda Libras. Porque às vezes o surdo ele fica em casa sozinho, ou ele vai em um lugar e a comunicação fica travada. Então, na nossa aula de hoje, a gente tem dois momentos. A gente vai aprender e treinar sinais. Nós vamos aprender uma apresentação em Libras. A apresentação. E aí, bom que hoje nós temos poucas pessoas aqui, e aí a gente vai ter a oportunidade de todos vocês fazerem aqui essa apresentação com os sinais que nós vamos aprender aqui e treinar junto com o Cleiton. Nós vamos fazer tipo uma entrevista. Ele vai cumprimentar você, a gente vai aprender o vocabulário eu vou ensinar, e aí depois vocês vão treinar junto com o Cleiton. Mas, antes da gente começar a fazer sinais, eu quero apresentar, quero que o Cleiton, vou pedir o Cleiton para se apresentar para vocês. E aí vai ser assim a dinâmica. O Cleiton, ele vai se apresentar e eu vou fazer a tradução vocal dele, vou fazer a voz dele enquanto ele sinaliza. Combinado, gente? Se você tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão ou pode escrever no chat ou levantar a mão. Tem um recurso no Zoom que é assim, você dá dois cliques na tela, aí levanta uma mãozinha amarelinha aqui, que aí eu te vejo também. Mas fiquem à vontade, viu? E aí, a gente vai fazer assim, é bom que vai dar para todo mundo treinar e todo mundo participar aqui da nossa aula. Então, eu vou pedir o Cleiton para se apresentar e aí a gente vai fazer, eu vou fazer a voz dele. Então, Cleiton, oi, boa noite para todos, sejam bem-vindos, boa noite. Ó, tô te ensinando aqui o sinal de boa noite, bem-vindo. Eu, meu nome é Cleiton. Meu sinal é esse aqui. Esse é o meu sinal e o meu nome. Esse aqui é a minha marca, minha identidade na comunidade surda. Tudo bem? Eu, junto com o Júnior, nós dois ensinamos Libras. E vocês vão aprender Libras. Só que eu quero contar a história da minha vida para vocês. Vocês estão curiosos? Querem saber quem eu sou? Então eu vou explicar. No passado, eu, mais ou menos com 5 anos de idade, eu surdo, eu nasci um bebê surdo e quando eu fui para a escola, foi muito difícil. Primeiro, eu fui para APAE. Esse é o sinal de APAE. Depois, eu fui para outra escola junto com outros ouvintes. Eu era o único surdo da escola. Tinha muitas crianças, e aí todas as crianças, o professor ouvinte, todo mundo falando, 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 e eu, o único surdo, não entendia absolutamente nada. A comunicação era completamente travada.
E aí eram dois períodos. De manhã eu ia para a PAI, lá na PAI tinha outros surdos, a gente sinalizava, a gente conversava e tudo mais. E todo mundo ficava admirado, que a gente surdo conseguia conversar e tudo mais, a gente conseguia aprender, eu conseguia aprender, e a gente ia conversando, conversando, e aí eu ia entendendo as coisas com mais claridade. Mas só de observar também eu já conseguia extrair muitas coisas. Ia conversando, sinalizando, e eu sentia que eu aprendia. Mas depois, meu pai e a minha mãe, a comunicação com eles era completamente travada. Era completamente travada. Em 2002 começou a ter lá na PAI curso de Libras, e aí também com a lei da Libras eu parei de estudar na PAI. Depois eu fui estudar numa escola chamada Barnabé. Sinal é esse aqui dessa escola, Barnabé. Lá tinha muitos surdos, tinha língua de sinais, e aí eu via, me sentia bem, eu gostava. Depois eu mudei para uma escola inclusiva. E aí o professor era ouvinte, tinha intérprete, o professor era muito rígido, eu sofria muito, principalmente em matemática. É muito difícil. E eu ficava pensando, ai, não estou entendendo nada, tudo é muito difícil, falta de comunicação, era muito difícil. E aí eu fui conseguindo ir desenvolvendo e tudo mais, mas foi muito sofrido. Português, inglês, todas essas matérias era muito difícil, mas o principal era o português. Por exemplo, adjetivos, objeto, verbo, todas essas coisas para eu poder aprender era difícil, eu tinha que ir adaptando a palavra, e aí eu ficava tentando entender, o que que significa isso? E às vezes tinha uma palavra que eu conhecia, tinha outra que eu conhecia, e aí tinha uma que eu conhecia e outra que eu não conhecia. E é muito difícil o português para a gente que é surdo. Então aprender todas essas palavras foi muito difícil. Mas o principal, matemática. Ai, a matemática era muito difícil, era muito duro. E eu sofri bastante. Então, a comunicação em Libras, ela é muito importante para o surdo. E agora que vocês estão aqui para poder aprender Libras, para no futuro serem intérpretes, se Deus quiser, parabéns para vocês, viu, que vieram aqui na nossa aula de hoje. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui aprendendo Libras. Eu quero que vocês no futuro sejam intérpretes, ensinem Libras para outras pessoas, ensinem sinais, porque isso para o surdo é muito importante. Obrigado vocês por estarem aqui. Ó, eu quero dar três conselhos para vocês não esquecer nunca, nunca. Primeiro, ó, não desanime de aprender Libras, não tenha preguiça de aprender, não desanime nunca, por favor. Esforcem, que vocês vão aprender a interpretar, vão conseguir sinalizar. E segundo, atividades. Sempre que tiver uma atividade do curso, sempre façam essas atividades, que é muito importante. E a última, contato com o surdo. Encontrou um surdo, viu um surdo, vai lá. Conversa com ele, tenta ser amigo dele e não precisa ter medo ou vergonha, não precisa. Surdo é amigo. Você pode se comunicar com ele, sinalizar que vai ser muito bom, tá bom? Agora acabei minha apresentação, o Júnior vai te explicar. Ó, o Cleiton apresentou aqui um pouquinho da vida dele, mas eu queria fazer umas perguntas para eles e aí eu queria que vocês deixa eu ver aqui, eu tô saindo da câmera. Eu quero fazer umas perguntas para você. E se vocês também quiserem fazer umas perguntas para ele, fiquem à vontade. Ô Cleiton, no passado, lá na escola, amigos, você tinha quantos? Zero? Por que que você não tinha amigo? Porque todo mundo só falava, 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 eu não escuto, não entendia nada. Como é que eu ia fazer amizade? Como é que eu ia fazer criar vínculo sem comunicação? Impossível, verdade. E o professor, como que era? O professor ouvinte. Às vezes.
Explicou, explicou, aí você não entendeu. Como que era? Aí o professor só falava, voz, e às vezes eu entendi uma palavra ou outra. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Boca, ou bola, ou bala. Eu fui aprendendo essas palavras. Consegui entender algumas palavras pela leitura labial, mas uma frase, algo mais complexo, que eles ficavam falando muita coisa, eu não consegui entender. Eu entendi. Então, na escola, foi muito difícil para você, né? Verdade. Sim, muito difícil. Mas aí depois você cresceu. Você cresceu, adulto já, casado. Você casou? Você é casado? Sua esposa, ouvinte ou surda? Surda, os dois surdos. Ah, muito bom. Filho tem quantos? Um? Ouvinte ou surdo? Ouvinte. Lá na escola do seu filho, como que é? Todo mundo sabe Libras? Sim ou não? Não. Meu filho é ouvinte, e aí quando eu vou na reunião da escola, eu preciso de um intérprete para interpretar para mim. E aí lá na escola tem um intérprete. É a Keila. Sinal, esse é o sinal dela. Ela que sabe Libras interpreta para mim. Mas, por exemplo, se a Keila nada, como? Aí tem que chamar outro intérprete. Precisa. Mas, ah lá, tem uma pessoa que só cumprimenta com oi. Então, se, mas da escola própria não tem, né? Precisa chamar outro intérprete para vir, né? Não tem comunicação, difícil, né? Agora, pergunta outra, mudando de assunto. Esse sinal aqui, gente, é mudar de assunto. Por exemplo, hospital. Como? Passado, seu filho nasceu. Como que foi? Ó, vou te explicar. Primeiro, eu casei bonitinho, documento, cartório, certo, ok? Depois, nós dois decidimos que ia ter filho. E aí a barriga dela foi crescendo, 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 9 meses. Aconteceu, era hora de nascer, e a gente correu para o hospital. Quando a gente chegou no hospital, todo mundo só falando, não tinha intérprete, era só voz. E aí eu não estava entendendo nada. Só o ouvinte ficava assim, e aí o que que é, o que que faz agora? E aí fui procurar chamar um amigo, e foi muito difícil chamar um intérprete para ir lá me ajudar no hospital, foi difícil. E aí custei, mas consegui. Ó, explicar que eu estava no hospital com a minha esposa para ganhar neném. E aí o hospital muito difícil, falou, ó, surdo não pode entrar. Aí eu falei, é meu direito, eu sou surdo, eu quero entrar para poder ver o parto. Falou, não pode, você não vai entrar. A lei aqui e tal, e aí não deixou eu entrar. E aí o intérprete foi lá e tudo mais, conversou, e aí explicou. Foi difícil para o meu filho nascer, a minha esposa quase morreu. Ah, foi muito difícil, mas graças a Deus conseguiu, se salvou, nasceu ele o bebê, fez a cesariana, chamei o intérprete, e aí foi lá, me ajudou, interpretou, e aí eu fiquei insistindo, insistindo, que era meu direito, que eu queria entrar, que eu queria ver, e aí demorou, mas aí me deixaram entrar lá para poder ver o parto e ver meu filho nascer. E aí eu sou muito grato a Deus, por ter salvado a vida do meu filho e da minha esposa. Meu filho nasceu bem. Difícil, né? Verdade, eu lembro, foi difícil, né? Então eu pedi o Cleiton, obrigado, Cleiton. Eu pedi o Cleiton para contar essa história para vocês, porque, assim, é muito difícil a gente conhecer a história de um surdo. A gente só ouve as pessoas falar, ah, surdo difícil, mas aí quando a gente vê uma pessoa surda falando dessa dificuldade, o que que a gente sente? Meu Deus, como é a vida dele difícil. Como é para ele aprender a Libras,
como foi. O Cleiton, ele tem 34 anos, ele é do ano 1991. A Libra se tornou uma língua no ano de 2002. Então, o Cleiton pegou uma parte da vida dele muito grande, que não tinha intérprete de Libras, o surdo tinha que ir para pai, era muito difícil. E aí você pensa, como que era? E aí, só que depois de 2002, que a Libras foi reconhecida pela lei e tudo mais, o Cleiton falando, eu ficava sozinho na escola. Eu, para poder estudar Libras, eu ficava pesquisando sinal por sinal, era muito difícil. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como era. Enquanto ele pega lá o papel para mostrar para vocês, então depois que foi regulamentado em 2002, era muito difícil. Ele está mostrando lá uns cadernos que ele tinha, ó, tá vendo? Que até não era lá, detido esses cadernos. Eram os sinais que ele ia aprendendo sozinho no passado, pela falta de pessoas. Não tinha pessoas para poder ensinar. Minha mãe, meu pai, eles só falavam e eu surdo não entendia absolutamente nada. Não tinha comunicação. Aí depois que eles foram fazer um curso de Libras, foram aprender e tudo mais, para a gente poder conversar e se comunicar, mas no começo não tinha comunicação, era muito difícil. Eu, como surdo, eu passava muitos apertos. Então, o surdo, ele passa por isso todo dia. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, será que eu consigo aprender Libras? Consegue. Será que se eu encontrar um surdo e eu estiver sinalizando bem devagar, porque eu estou começando a aprender, será que o surdo vai ter paciência? Vai. Porque pensa na vida dele. Olha o tempo que ele perde, às vezes, por querer uma coisa, por ter para falar, para escolher, e é difícil, porque falta de comunicação. E isso acontece com o Cleiton só? Não, todo dia, com muitos surdos aqui no Brasil, muitos surdos. Olha, você vê, tem hoje, aqui no Brasil, quantos? 10 milhões de surdos, são muitos surdos. Aqui na nossa cidade, que eu e o Cleiton moramos na mesma cidade, Patim tem muito surdo. E a gente tem até um grupo aqui da Associação de Surdos, eles reclamam que às vezes vai num lugar, não tem acessibilidade, não tem intérprete. Aí você pensa, o surdo, para ele tirar a carteira de motorista, como que é? Eu e você, a gente vai lá na nossa escola, paga, e ok, faz o curso, tira a carteira, aprende. Mas vocês sabiam que quem tem que pagar o intérprete é o surdo? Então a carteira de motorista para ele é o dobro do preço. Porque ele precisa pagar o intérprete e pagar a autoescola. Então para ele tudo é mais difícil. Então imagina se tivesse mais pessoas que soubessem Libras. Imagina se lá na escola tivesse uma pessoa que sabe Libras. E às vezes, por exemplo, aqui em Patinga, o surdo me liga e fala assim, Júnior, eu vou te pagar para você interpretar para mim lá na autoescola. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho em duas escolas, eu não posso. E todos os outros intérpretes também, então é muito difícil. Às vezes a gente até vai de forma voluntária e a gente vai se revezando para poder ajudar o surdo, porque é muito difícil ter alguém com tempo disponível, porque são poucos intérpretes e a demanda do surdo é constante, é diária, é no hospital, é em todo lugar que você, ó, você quer que você pensa você. Todos os lugares que você vai de coração, por exemplo, você vai no supermercado hoje. E aí você chega lá e não encontra o que você procura. Você pergunta a qualquer pessoa do supermercado, onde é que fica o sabão em pó aqui? E aí ele vai falar para você, ó, você vira ali, tá ali naquele setor. Agora pensa pro surdo, como é que ele pergunta isso? Provavelmente ele vai chegar lá no supermercado, ele vai chegar no supermercado, todo mundo vai, nada, ele vai ter que procurar sozinho, ficar procurando, pela falta de acessibilidade. Então, quando a gente aprende Libras, a gente diminui isso. A gente pega o surdo e fala, ó, você é meu amigo, igual a mim. E aí a vida deles se torna muito mais fácil. A gente tem essa oportunidade de poder aprender. Até aqui todo mundo entendeu? Tudo bem para todo mundo? Então agora nós vamos fazer assim. Nós vamos aprender alguns sinais. Vamos aprender alguns sinais. Pá, 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 e aí a gente vai fazer esse sinal aqui, ó. É teatro, como se fosse uma demonstração. Então nós vamos encenar como que seria aqui, ó. Eu mais o Cleiton vai fazer, e o Cleiton fala, eu mais o Júnior faz, e depois vocês vão vir fazer aqui comigo os sinais, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, eu vou ensinar para você como você se apresenta na língua de sinais.
Então você encontrou o surdo, pensa em você agora, você está andando na rua e você vai encontrar o Cleiton. Você está andando na rua, viu Ana Paula, Celeste, Maria Rosimar, Ana Cláudia? Vocês estão andando na rua e aí vocês vão encontrar o Cleiton na rua. Vocês vão encontrar o Cleiton. Vocês vão imaginar, você está na rua aí andando, voltando para casa e vai encontrar Cleiton. E aí, como que a gente cumprimenta, o que que a gente fala, como que a gente faz? Então, a gente vai aprender nessa aula aqui agora, tá? Então, vai ser assim, ó. Vou demonstrar com o Cleiton. Então, vou cumprimentar. Oi. Aí, ok. O oi aqui, ó. Você juntou todos os dedos na sua mão, deixou só o dedo mindinho e faz esse movimento contracional aqui, ó. Oi. Tem um outro oi também, que é só assim, ó. Esse tchauzinho também é oi. Então, eu vou perguntar a ele se tá tudo bem. Então, é só um joinha. E aí, eu quero que vocês prestem atenção na expressão. Quando eu falo oi, ó, oi. Agora, olha tudo bem, olha a expressão. Tudo bem? É como se eu estivesse balançando a cabeça perguntando, e aí, tá tudo bem? Tudo bem? Aí o surdo responde. Aí eu vou perguntar o nome dele. Aí eu vou falar assim, ó, seu nome. Vou virar para ele e fazer isso aqui, ó. Esse doisinho, vou fazer assim. Aí ele vai soletrar, ó. C-L-E-I-T-O. N no final. Mas aí eu vou fingir que eu não entendi. Ó, olha aqui. De novo, de novo. Aí ele vai soletrar de novo. Aí eu vou fazer junto com ele. Aí eu quero saber o sinal dele. Então, o sinal você vai fazer aqui com a letra A, você vai fazer com a letra A e vai virar assim pro lado da pessoa. É o sinal. Aí agora ele vai me perguntar: meu? Aí eu vou soletrar o meu. Aí eu errei e falo: ó, errei, vou começar de novo. J-U-N-I-O-E, Júnior. Ah, sinal não tem. Ó, não tem sinal. Ah, assim? Obrigado. Então ele me deu um sinal, Júnior. Ah, tá, obrigado. Aí eu perguntei pra ele assim, ó, você, a sua casa, onde você mora? É onde? Aí ele disse, ó, minha casa é em Ipatinga. Ah, Ipatinga. Ah, bom, tchau. Pronto. Todo mundo pegou? Ficou alguma dúvida? Agora que é a hora do vamos ver, hein? Eu quero ver se você ficou com alguma dúvida. Aí você fala que eu me peguei, e aí na hora de fazer, então já vou chamar meu primeiro voluntário aqui. Quem quer vir fazer com o Cleiton? Quem quer vir? Ah, vamos lá, Celeste. Celeste, aí vai fazer a mesma coisa. Você vai cumprimentar o Cleiton, tá vendo ele? E aí ele vai cumprimentar, você vai perguntar o nome dele, ele vai perguntar o seu.
Eu não te viu não, Celeste, peraí. Peraí que eu vou te achar aí. Aí achou. Peraí que ele tá com outra tela. Pra te ver. Peraí, Celeste, que ele não tá te vendo, ele tá achando que é outra pessoa. Cleiton, Celeste. Seu celular, seu celular. Ao vivo acontece isso, tá, gente? Peraí que vai te ver. Peraí, Celeste. Peraí, calma um pouquinho. Aí, agora sim. Peraí que saiu dele lá pra voltar aqui, porque mudou a tela. Muito bom, Celeste. Ótimo, viu? Muito bom, parabéns, viu? Ótimo. Agora vamos vir outro aqui. Quem mais quer vir? Deixa eu achar um outro voluntário aqui. Quem quer vir? Deixa eu ver aqui, ó. Tem duas. Tem a Nilce e tem a Estela. Deixa eu chamar a Estela, depois eu chamo a Nilce. Pode ir, Estela. O Cleiton tá te vendo já. Você tem sinal?
Depois ele vai te dar um sinal, viu? Ah, ele vai te dar um sinal agora, ó. Ó, aí, ó, você não tinha sinal, agora tem, ó. Guarda aí. Gostou? Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, Estela? Deixa eu ver, cadê a Nilza? Vem, Nilza. A Nilza já é de casa já, né, Nilza? Muito bem, muito bom, muito bom. Nilza, obrigado. Agora eu quero falar com você um negócio interessante. Vou colocar aqui para ver todos vocês agora. Você está vendo que para você aprender Libras, quando a gente aprende e a gente tem a oportunidade de praticar, faz toda a diferença? Até esse friozinho na barriga que você está sentindo aí, para poder falar com o surdo, ele é motivador. Porque aí você pensa assim, vou te chamar, tá, Sil? E às vezes você pensa assim, nossa, será que eu estou conseguindo? E aí quando a gente vai e fala para o surdo, e a gente vê que a gente entendeu e foi entendido, que a gente tem essa oportunidade de entender e de ser entendido, faz toda a diferença. Eu vejo muitas pessoas que estudam Libras sozinho. E aí, em contato com o surdo, nada. E aí, estuda à distância, está em casa, e aí entra no curso, começa a estudar e depois para, desanima. O desânimo vem, e aí a pessoa começa a pensar: meu Deus, por que que eu não desenvolvo? Todo mundo desenvolve e eu não. E aí a gente começa com aquela síndrome do impostor. A gente pensa que todo mundo está evoluindo e a gente está desevoluindo no nosso conhecimento. E às vezes o motivo principal é a falta de prática, é a falta de companhia. Quando você sabe que tem mais pessoas junto com você estudando, buscando, e aí você tem a oportunidade de fazer mais, você se sente motivado a fazer. Então a motivação do outro me motiva também. Me motiva também. Eu tenho a Nilza e a Zil, que são minhas alunas, estão aqui, e elas podem falar como que é motivador você ter uma rotina de estudo. Você saber, por exemplo, igual a gente, né? Toda segunda-feira, 7h55, eu tenho uma aula. Quando eu tenho uma dúvida, eu mando uma mensagem para o professor e ele me responde. Eu gravei um vídeo, eu mando lá na nossa comunidade secreta do Facebook, ele vai ver, outras pessoas vão ver, eu vejo de outras pessoas, e aí o que que a gente faz? A gente faz uma corrente do bem para a gente poder estudar. Essa aula que eu convidei você aqui para estar junto comigo é para mostrar para você que você é capaz. Você que está do outro lado consegue aprender Libras, você consegue progredir, você consegue evoluir, mas o que está te impedindo nesse momento é justamente o jeito que você estuda. É essa falta de contato com o surdo, por exemplo. Qual oportunidade você teria para você falar com o surdo? Para você perguntar sobre a vida do surdo, igual a gente fez aqui com o Cleito. Essa aula que a gente conversou sobre esse assunto, ela foi até tema da nossa aula de semana passada, de segunda-feira, com o nosso grupo, do nosso curso, com uma das minhas turmas. Por quê? Porque a gente foi falar de rotina de materiais escolares, sobre sinais que estão relacionados lá dentro da escola, sinais da língua portuguesa, de matemática, nós vamos passar por tudo isso. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente precisa entender como que é para o surdo esse tema, como é para o surdo a escola. Porque quando eu entendo a dor dele, o que ele sentiu, isso cala fundo em mim, faz diferença na hora de eu aprender. O meu propósito se torna muito mais genuíno, se torna muito maior. E aí, às vezes, você estuda aqui e aí fica pensando, o que é que eu faço com esse conhecimento? E se eu encontrar um surdo, como vai ser? E aí, quando você já tem um contato com o Cleito, os meus alunos que encontram o Cleito, encontram geralmente 2 vezes na semana, né?
A gente está com uma aula flutuante agora, e às vezes encontra o Cleiton 2 vezes a semana. E aí o surdo não se torna um personagem estranho para você. Ele não se torna alguém esquisito. O que que é o surdo? Não é normal, eu encontro com um toda semana. O meu processo de aprender envolve ter um surdo toda semana. Então a língua de sinais não é um idioma distante, vazio. É um idioma que eu tenho contato, que eu tenho intimidade com ele, porque sempre, sempre, sempre eu encontro um surdo. Sempre eu tenho esse contato com o surdo. E aí, na hora de eu aprender, eu desenvolvo. E é interessante que eu abri as matrículas para o curso essa semana, estão abertas, e eu sei que vocês pesquisam outros cursos de outros professores, de outras coisas, a gente faz muito isso quando a gente quer uma coisa, mas eu desafio você, você não encontra ninguém que tenha aula com surdo. Todo mundo tem aula ao vivo, mas às vezes a aula não é com o professor, é com a outra pessoa, e com o surdo, para você ter essa experiência, ninguém tem. Todo mundo, ó, eu vou te ensinar a conversar com o surdo que você encontrar. Mas qual? Aqui não, meu objetivo é que eu te ensine a conversar com o surdo presente, para você entender como que é, para você entender como que é a língua, como que é o idioma, como que é a vivência, aí esse frio na barriga, ai, vou falar com o surdo, será que ele vai me entender? Então, ó, esse é o segredo para você aprender. Esse é o segredo para você desenvolver. Assim como aconteceu com centenas de alunos meus que vão aprendendo, vão desenvolvendo, vão tendo intimidade com o surdo e vão tendo rotina de estudo. Porque estudar e aí você confiar que você sozinho vai lá e vai estudar por 1 hora, por 50 minutos, por 30 minutos, por 15 minutos, com a nossa vida apertada do jeito que é muito mais difícil. Porque você saber assim, olha, eu tenho um compromisso, marquei uma aula segunda-feira. Segunda-feira eu tenho uma aula às 7h55 da noite, eu tenho uma aula de Libras. Opa, fica muito mais fácil de você organizar a sua vida para você estudar. Primeiro, você fez o compromisso que você pagou. Então já é um compromisso, né? Porque tudo aquilo que a gente não paga por ele, a gente dá menos valor, né? Mas eu paguei, eu tenho um compromisso com aquilo. Segundo, eu tenho um horário. Eu tenho um propósito, eu tenho um motivo, e isso faz com que eu continue a estudar. Isso faz com que eu continue a evoluir, a desenvolver. E ter essa vivência com o surdo, ela é muito boa. Por exemplo, nas nossas aulas ao vivo, as meninas que são minhas alunas sabem, a gente abordou um tema, e aí eu mostrei um slide, eu mostrei alguma coisa, mando depois para você ler, para você ter. Ah, eu assisti uma aula lá na plataforma, ou assisti a aula aqui, fiquei com a dúvida. Como que é? Levanta a mão aqui, o professor, não entendi isso aqui não, explica de novo. E a gente faz esse tira-dúvida aqui durante a aula. Então, a aula não é uma aula que só o professor fala e você só presta atenção, você participa. É uma aula que ela é para você. É uma aula interativa, é uma aula que você tem oportunidade de participar, de perguntar, de questionar. Às vezes eu explico um negócio que você faz, professor, eu vim em outro lugar assim, eu já aprendi esse sinal assim, e a gente abre esse debate aqui, justamente porque o objetivo é o seu desenvolvimento. A aula vai ser sempre a segunda? Sim. A gente tem uma aula que é toda segunda, 19h55. Essa aula acontece toda segunda-feira. Toda segunda-feira. E aí, que é até um outro bônus para vocês, além de todos aqueles que eu listei nas nossas aulas, que é uma aula flutuante. O que que é uma aula flutuante? É uma aula só com o Cleito, surdo. Eu fico aqui assistindo a aula, que eu gravo a aula para vocês, aí eu fico aqui, mas essa aula eu não interpreto. Você e o surdo. Aí você pensa assim, meu Deus, eu e uma aula só com surdo, como que é? Você não está assistindo as aulas da plataforma? Você não tem uma aula segunda-feira? Como é que você vai testar se você está entendendo ou se você não está entendendo? Como é que eu vou testar se eu estou desenvolvendo ou não? Eu vou assistir uma aula só de Libras para ver como vai ser. Porque no começo, eu gosto de falar para todo mundo isso. No começo, às vezes, para a gente se concentrar na língua de sinais é muito difícil. Dá sono na gente. Por quê? Porque eu sou ouvinte, eu estou acostumado com barulho, com gente falando, sala de aula barulhenta e tudo mais. A gente tem um monte de barulho em volta. E aí, o primeiro passo para eu poder aprender Libras não é aprender os sinais, é aprender a me concentrar na língua de sinais. E aí, eu estou vendo ali, eu falei, olha, oh, entendi. E aí, as aulas do Cleiton, as meninas que estão aqui, que são minhas alunas, sabem.
tem uma fotinha, aí vai ensinar o sinal disso aqui. Aí ele coloca lá a fotinha, ele mostra, aí ele faz a datilologia bem devagarzinho, para você ir treinar também a sua datilologia. E aí depois ele vai e ensina o sinal, aí depois ele mostra uma frase com aquele sinal, e aí você vai vendo. Aí todos aqueles sinais que você assistiu lá na plataforma, nas aulas ao vivo, vai criando uma conexão na sua mente. Aí você vai falando assim, ó, entendi, entendi. Oh, entendi de novo. E aí, à medida que você vai assistindo essas aulas, parece que vai fazendo isso aqui no seu cérebro. Esse sinal aqui é quando vai desenrolando as coisas aqui dentro. Desenrolando as coisas aqui dentro. E aí a sua mente começa a evoluir mais. Aí a sua sinalização se torna mais fluida. E aí, como acontece, até uma mensagem que eu mandei no grupo de uma aluna minha, né, que foi fazer uma banca, passou em primeiro lugar. Como outros alunos meus que são intérpretes, Azil é intérprete de Libras. E aí, o que que acontece? Você vai vendo a sinalização acontecer de forma natural. O seu processo de aprender não é mecânico. Porque quando você só assiste a aula, que você não vê o negócio na prática, que você não vê acontecer, que você não tem voz, fica mecânico. Talvez você que está aqui me escutando já até tenha feito outros cursos de Libras. Porque a gente faz, né? A gente fica querendo aprender, e aí talvez você já até fez, mas aí sentiu que não aprendeu. Ai, não fluiu. Por quê? Porque faltou isso aqui. E pedagogicamente falando, a prática ela é essencial. Você vai se lembrar de uma coisa que eu vou falar para você. Lembra lá da escola no passado? O professor, ele explicava a matéria, não é assim? Depois ele dava uma atividade para fazer. E aí, na hora de fazer a atividade, você falava, professor, não entendi, explica aqui de novo. Ou você deixava aquilo para lá. Mas você só descobria que você não entendeu na hora que você fosse executar. E a Libras é do mesmo jeito. Eu vendo aqui, igual quando eu contei a história do Cleito, que o Cleito contou e eu fui sinalizando, você foi vendo os sinais e falou assim, ó, nem é tão difícil. Mas é na hora que você fazer que você vai falar assim, ah, encontrei uma dificuldade. Você tem que fazer. Você tem que praticar. E aí, como que você pratica se você só vê a aula? Como você pratica? Ah, eu tenho uma plataforma de aulas muito boa. A nossa é muito boa, tem muitas aulas lá, mas eu sei que isso é pouco. E eu poderia até fazer como os outros professores fazem, que dá uma aula no YouTube privado. Aula no YouTube é ótimo, é muito bom, mas fala que está aqui participando, você está vendo o play, você está vendo outras pessoas, não é muito melhor. Não é, Maria Rosimar? Não é, Celeste? Não é, Ana Paula? Não é muito melhor? Você está vendo outras pessoas? Você está vendo o negócio acontecer? Você está se vendo aí nessa telinha pequenininha? Você fala, "Ah, eu aqui." Isso é a mágica para você poder aprender Libras. Que às vezes a gente despreza esses processos, ou a gente desconhece esses processos. E aí, na hora de aprender, eu encontro as minhas dificuldades. E aqui a gente está aqui o quê? Para pegar essas pedras que estão no meio do caminho e falar, tira, 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 e aí eu vou evoluir, e aí eu vou desenvolver. E agora tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu posso te ensinar Libras, eu posso te proporcionar o conteúdo, eu posso proporcionar para você a experiência de ter contato com o surdo, eu posso tirar suas dúvidas, eu posso pegar na sua mão, te mostrar, você pode me mandar um WhatsApp, eu posso te responder, mas a inscrição para estudar e aproveitar essa oportunidade aí é só você. É só você que pode fazer. E aí, antes que talvez você fale comigo assim, ai, professor, mas é difícil, é a organização. Quando a gente quer algo, a gente consegue. Você for na sua mente aí voltar, teve muitas coisas que você já quis na sua vida e que algumas pessoas falaram que você não ia conseguir, você teimosa, falou eu quero, eu posso, eu consigo, e você conseguiu. Então aprender Libras só depende de você. Na hora de você pegar essa determinação e falar, não, agora é minha vez. Porque você pode fazer para todo mundo, mas para você mesmo é só você que pode fazer. E aí a gente disponibilizou o curso, a gente abriu hoje o boleto parcelado. Então, além de você pode parcelar no cartão, pode, mas você pode parcelar no boleto também. E aí você parcela no boleto, olha qual a dificuldade disso. Ah, não tem um limite, concordo, às vezes é difícil mesmo. A gente tem um limite no cartão, mas e no boleto? Qual que é a desculpa? Olha, é segunda-feira as aulas ao vivo à noite, você pode se programar para assistir. Não consegui assistir, tá vendo? Eu estou gravando essa aula aqui. E aí, assim que terminar a gravação, a gente edita e manda para você. Ah, na terça-feira eu vou assistir a gravação da aula. Vou assistir no meu horário de almoço. Ah, fiquei com uma dúvida na gravação. Professor, eu estou assistindo a gravação da aula aqui, e aí eu não entendi aquele negócio. Você pode me explicar? Claro, eu vou te explicar. Pronto. Mas essa semana eu não consegui assistir ao vivo. Mas semana que vem eu consigo assistir. Não consegui assistir a aula ao vivo de segunda-feira. Eu tive
um compromisso e aí não permitiu. Mas eu sei que durante essa semana vai ter outra aula, que é a aula flutuante do Cleito, que às vezes é na segunda, às vezes é na quarta, às vezes é na sexta. Aí eu vou programar porque eu quero assistir. Vou perguntar para o professor, na segunda-feira ele sempre vai avisar que dia que é a aula flutuante. Se nessa semana vai ser na quarta e na outra, ou se vai ser na sexta. Por que é na quarta ou na sexta? Porque eu sei que vocês têm compromissos religiosos, de trabalho. Então, se eu fixar um dia quarta-feira, eu privo outras pessoas de participar. Então, a gente faz ela flutuante assim, porque na quarta ou na sexta eu vou conseguir participar. Então, às vezes, eu vou conseguir participar as duas vezes. Meu Deus do céu! Então, é a oportunidade que você estava esperando para aprender Libras. A gente fez toda a semana do ano da Libras e foi uma semana maravilhosa. Você testou, você viu o nosso método, você viu a forma que a gente ensina aqui, você viu que dá para poder aprender. E agora você participou dessa aula aqui comigo, e essa aula aqui comigo mostrou para você que, de novo, dá para aprender. Aquele espaço de contato com o surdo, como é que eu... Tá aqui o surdo. Professor acessível, gente boa, legal, tá aqui. Ah, professor, não tenho cartão. Vamos passar lá no boleto. O que falta para você? O compromisso com a língua de sinais você já tem, porque se você não tivesse, você não estava aqui. Se você não gostasse, se não fosse para você, você não estava aqui. Mas você está aqui, você assistiu a aula, então você tem um recurso para assistir, porque você está assistindo agora. Então, com esse mesmo celular, com esse mesmo computador, você está assistindo agora, você consegue assistir as aulas da plataforma, você consegue assistir as aulas ao vivo, você consegue fazer tudo. Se no futuro você decidir trabalhar como intérprete de Libras à distância, com esse celular também dá. Então, é uma oportunidade que você tem para poder aprender. E aí, o que que falta para você? Pense nisso. O que falta para você? Você está no grupo do WhatsApp? E aí, se você quiser passar o seu custo do boleto, você pode ir lá e mandar mensagem para qualquer um dos administradores. Boleto, boleto. Manda lá boleto que eu vou chamar você. Quer falar agora? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre? Está com alguma dúvida? Pode levantar a mão aí que eu estou aqui para te responder. Eu fiz essa aula para você. O que está te impedindo? Abre o seu coração, fala comigo. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui da Zil, que ela, na última vez que nós abrimos turma, ela também estava indecisa, né, Zil? E aí você assistiu uma aula semelhante a essa, não foi? E aí você veio, participou e você falou assim, gente, dá para mim. E aí ela está no curso, ela participa toda semana, ela está lá, ela está com aluno surdo esse ano, e aí às vezes ela tem uma dúvida lá na escola, ela manda para mim, eu respondo para ela. É oportunidade. Deixa eu deixar ela falar. Fala conosco, Zil. Abre esse áudio. Então, boa noite a todos. Vou interpretar Então, para você, pessoal, áudio. realmente, né, eu quero dizer o seguinte, que para mim esse ano foi desafiador. Eu já estudava Libras, né, há muitos anos atrás, eu aprendi alguns sinais, o alfabeto, e aí eu não dei tanto valor assim. Hoje é que eu fui conseguir perceber o quanto que é lindo a língua de sinais. E assim, é uma coisa que eu gostei demais. Aí eu sou graduada, né, em apoio e também em pedagogia, e agora eu resolvi fazer Libras. Eu finalizei recentemente. E aí, agora, esse ano de 2025, foi desafiador demais. Eu consegui pegar aula como intérprete de Libras e muito feliz. Ao mesmo tempo que eu aprendi muita coisa, ainda tenho muito o que aprender. Mas eu fico imaginando, se eu não tivesse pegado o aluno, né, a aluna no caso, que ela é uma mulher, no caso, ela ficaria com quem? Quem ia ajudar ela? Porque é melhor a gente saber pouco do que nada, né? E aí eu ficava pesquisando na internet, vi sinais soltos, porque eu fiz só a parte teórica. Então, na prática, é totalmente diferente, como o Júnior falou. E aí, o que que acontece? E E aí, aí, deixa eu agora te fazer que uma eu tô... pergunta. Como que o nosso curso tem te ajudado? Não entendi? Como que o nosso curso tem ajudado você? Como que tem me ajudado? É. Ah, frases, conteúdo escolares. E sempre que você tem E uma dúvida, você me pergunta e eu te respondo. sempre quando eu tenho dúvidas, eu pergunto no PV, né? Inclusive, foi passado por um professor recentemente sobre um vídeo, né, de cidade e campo. Eu perguntei para o Júnior como é que eu fazia. Ele falou: você vai anotar todos os sinais que você não sabe e você vai me passar. Inclusive, eu estou devendo ainda para ele, que eu ainda não consegui fazer isso. Tá É vendo? bastante corrida. Mas assim, gente, só façam. Porque sinais solto, a gente não aprende igual a gente vai formar frases, né? É diferente. E tem que saber formar as frases, né?
É diferente do português sinalizado. E a gente treina Então, aqui assim, para também a interpretação, né, Ciro? Todas as aulas, o mim, Cleito sinaliza, os alunos vão se alternando para poder ir traduzindo. Então, não é um curso silencioso, não é. É entende? participativo, todos nós podemos participar. O Cleiton, ele é maravilhoso, gente. Isso que o Júnior falou sobre ter o intérprete surdo, isso foi o que me cativou. Porque ele é muito bom. Então, assim, além dele ser surdo, ele vai fazendo as sinalizações várias vezes, para quem não sabe. Eu fico até agoniada, porque eu já sei alguns sinais, eu quero já que vai para o outro, mas eu entendo que ainda não sabe, né? Então, é muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender. E não é só na área de educação, né, Cleiton? É para a área da saúde, para todas as áreas da vida. Então, assim, eu estou apaixonada com o curso, né, com o que eu estou aprendendo, com os professores. É muito bom mesmo. Obrigado, Façam viu, que Cleito, vocês não vão se arrepender. por esse depoimento ao vivo aqui, viu? Que a gente nem combinou nada, mas ela só entrou aqui. Obrigado, viu? Então, ó, é oportunidade para você que está aí do lado aí, pensando assim, ah, eu não sei. Ó, oportunidade está aí, ó. Oportunidade está aí, as matrículas estão abertas, eu acho que vai só até sexta-feira. Então, hoje já é quarta, amanhã é quinta, 2 dias fecha. Então, você vai deixar para o final, para você perder? Não acredito que você vai deixar para o final para você perder a inscrição. O que está faltando para você? Ah, era o cartão que não tinha. Agora tem o boleto. Ah, ele parcela, no boleto parcela. Todas as oportunidades que você poder aprender está disponível para você. Ah, eu queria ter contato com o SUS. Tem. Ah, eu queria assistir a aula dentro de casa sozinho. Tem a plataforma de aula para você assistir. Ah, eu queria ter um lugar para me postar meus vídeos, para poder fazer meus negócios, com entre outras pessoas. A gente tem a comunidade secreta. Tem tudo. O que está faltando? Essa é a oportunidade que você está esperando. Essa é o que estava faltando para você. E ó, é a última chance. E ó, se você procurar, que eu tenho certeza que você já pesquisou, não tem nenhum curso que tem certificado reconhecido pelo MEC, tem aula ao vivo 2 vezes por semana praticamente, plataforma de aula, comunidade secreta, bônus, por 597 não. Não tem. Isso eu garanto para você. Você pode procurar em qualquer lugar aí, você não vai achar. A não ser que você vai achar uns meia boca aí, tem um pessoal que promete fluência com 3 meses, promete com 3 meses você vai fazer não sei o quê, que promete com 3 meses você está ganhando R$ 600 por dia como intérprete, que a coisa não funciona assim. Não vivo no mundo, no país das maravilhas, que eu trabalho com a verdade. Tem trabalho para intérprete de Libras? Tem, mas R$ 600 por dia? Outro dia eu vi um anúncio de uma pessoa falando R$ 600 por dia. Vamos confiar, né? Que se tiver uma pessoa trabalha onde? Pode ser que você vai ganhar muito mais do que uma pessoa um trabalho mal? Sim, com certeza. Intérprete de Libras trabalha com salário muito bom. Agora, a gente tem que saber a realidade. Ah, você vai ficar fluente com 3 meses. Uma criança aprende a falar com 3 meses, gente? Não aprende. Ninguém aprende nada com 3 meses. 3 meses você vai estar desenvolvendo. Você vai conseguir interpretar? Sim. Você vai conseguir falar com assunto? Sim. Você vai conseguir formar frase? Sim. Você vai conseguir fazer muita coisa, mas você falar que você está fluente, posso tacar você com qualquer assunto com 3 meses? Aí eu não posso prometer isso para você, porque eu tenho que trabalhar com a verdade. Porque o meu prazer é isso aqui, ó. Eu abri uma aula aqui, chamei todas as pessoas que estavam lá no grupo, os meus alunos entram, falam, ó, isso aqui é verdade, pode entrar sem medo. Isso para mim é a maior satisfação da minha vida. Eu não combinei com a Zil, eu não combinei com a Nilza, com a Mislene, que são minhas alunas. Você é minha aluna, não é, Mislene? Isso, com a Mislene. Eu não combinei com elas de vir, que elas vieram porque elas confiam no meu trabalho, confiam no que a gente faz, e a melhor coisa para uma pessoa, gente, é o nome. Então, ó, é a sua oportunidade, viu? Ana Paula, quero te ver na aula segunda-feira que vem, viu? Tá, Ana Paula? Você que não fez aluno. Tá, Rosemar? Celeste? Não quero que você deixe essa oportunidade passar. Vocês que estão com o vídeo fechado aí, Ana Cláudia, então você também, tá? Você que está sentadinha aí de noite, sentadinha aí na parede, vem fazer o curso, vem assistir as aulas. E ó, e eu sou um professor todo ansioso, mas eu conheço meus alunos aí do que eu vejo, sigo no Instagram, postou um negócio, eu vou lá e curto, eu comento, que eu torço pelo seu sucesso. Eu acho que é uma frase que eu usei essa semana. Eu não posso mudar.
o mundo. Verdade, não posso mudar o mundo. Mas eu posso mudar o mundo de alguém. E eu posso fazer com que você também venha para minha causa e consiga mudar o mundo de alguém. Que você consiga mudar o mundo de uma pessoa surda. Que você consiga. Olha, caso eu falou, e se eu não tivesse pegado aquela aluna para interpretar para ela, talvez ela estaria sozinha. Então, ela não conseguiu mudar o mundo, mas ela está mudando o mundo dessa pessoa. Então, a gente consegue mudar o mundo de outras pessoas, mas precisa da gente querer. Precisa da gente dar o primeiro passo. Tem um rapaz na internet, ele fala essas coisas motivacionais, e aí ele falou uma frase que outro dia eu achei muito interessante: não existe almoço grátis. Tudo a gente tem que se comprometer. Em que eu estou me comprometendo? Então, se comprometa com você mesmo, faça por você mesmo. Quero ver a sua inscrição segunda-feira. Quero ver a sua inscrição hoje. Vai lá, faz a sua inscrição. Aí, boleto parcelado, não tem problema. Coloca lá, me chama lá no WhatsApp, conversa comigo, me manda um áudio. Eu ligo para você. Se você está com uma dúvida, não quer perguntar aqui, pode me chamar. Agora eu vou pegar na sua mão e eu não largo você nunca mais. Só se você me largar, porque eu não vou te largar mais. Mandou mensagem, eu respondo. Me perguntou, eu respondo. Tá com alguma dúvida, a gente conversa. Então é a sua oportunidade. É a sua oportunidade, viu? Tá bom? Quero te ver segunda-feira, viu? Todos vocês, viu? Beijo, gente. Obrigado pela aula de hoje. Foi maravilhoso, viu? Então, faça sua inscrição. Se tiver alguma dúvida, me chama. Não vamos deixar essa oportunidade passar de jeito nenhum, tá? Tchauzinho, gente. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado pela experiência. Quero muito ter vocês segunda-feira na nossa aula, viu?